senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TiosiCast. Novamente, gravando aqui de São Paulo, nós que estamos com o estúdio itinerante. Conforme a gente vai viajando, participando dos eventos, a gente aproveita e traz convidados que tem muito para agregar com vocês. Agradeço a sua audiência. Você que está aí me ouvindo pelo Spotify, que está no carro, que está no caminho da escola dos filhos, que está na academia, que está aí passando uma camisa ou lavando louça, muito obrigado pela sua audiência. Já aproveita, siga o nosso canal no Spotify e ative as notificações, pois todos os dias, de segunda a sexta, tem um conteúdo novo que vai ajudar a destravar a aplicação da nova lei. Da mesma forma, você que nos assiste pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, pois toda semana tem um vídeo novo para vocês. E hoje, mais um convidado muito ilustre, farei a leitura aqui do currículo resumido, o professor Gustavo Tato. Nos conhecemos pessoalmente em um evento lá em Cuiabá, no Mato Grosso, partilhamos de bons momentos ali durante esse congresso, e o professor Gustavo, que é servidor do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é administrador público, mestrando em administração, é pregoeiro, agente de contratação, com experiência de 13 anos, ou seja, ele sabe da sua dor, ele conhece os bastidores de um servidor público, professor de escolas de governo e privadas, especialista em contratação de soluções de TIC e em uso da inteligência artificial na administração pública. Meu amigo, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Considerações iniciais. Bom dia, boa tarde a todos, você que está ouvindo de casa, fazendo todas essas coisas possíveis e inimagináveis enquanto ouve um podcast, uma satisfação enorme estar me comunicando com vocês. Agradecer demais o convite do professor Tiosi. Satisfação enorme, a gente se conheceu, já bateu muito papo, já trocou muita ideia e hoje a gente está aqui finalmente gravando o podcast. Eu estava na fila, tá, Tiosi? Tava querendo vir aqui, então eu te agradeço demais o convite, a gente está num evento junto aqui hoje. E vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre tecnologia da informação, vamos falar das coisas que destravam de fato a vida do servidor público, com foco nos municípios, que está tentando destravar e utilizar a lei de licitações na sua rotina diária. E para falar de rotina e falar de inteligência artificial, essas coisas se casam, porque a inteligência artificial é um maná para o cumprimento de rotinas, principalmente as rotinas operacionais. Aqueles trabalhos que a gente faz todo dia. Todo ano a gente compra merenda escolar, todo ano a gente compra material escolar, todo ano a gente compra medicamento. Meu Deus, todo ano a gente compra isso, todo ano a gente está travado com isso. Por quê? Vamos usar a inteligência artificial, vamos usar a tecnologia a nosso favor e vamos botar isso na esteira, que vai ser maravilhoso esse bate-papo aqui. Maravilha. Então a temática central aqui desse nosso TiosiCast é como utilizar a tecnologia da informação, a inteligência artificial em favor da administração pública nas contratações públicas. A nova lei traz ali a figura do pregão eletrônico, da concorrência eletrônica, da dispensa eletrônica, através da IN 67 de 2021. Fala-se também do leilão eletrônico, mas o nosso foco aqui não é esse. O nosso foco é como a inteligência artificial e a tecnologia da informação pode contribuir para nós avançarmos com contratações públicas, seja do lado do licitante, seja do lado da administração. E o professor, que é um expert nessa temática, vai compartilhar aqui como que a gente avança em relação a essa temática. Primeira coisa que a gente tem que olhar é destravar o medo da tecnologia. As pessoas têm medo da tecnologia, na verdade as pessoas têm medo do que é novo. Quando as coisas novas surgem, a gente olha para a coisa nova e fala, será que eu consigo encostar ali? Será que eu consigo pisar naquele terreno? E tá muito fácil lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial não é nova. Do ponto de vista acadêmico, a gente está falando de uma tecnologia da Segunda Guerra Mundial, que ela vê pelos seus altos e baixos na história do seu desenvolvimento, mas que está restrita ao meio acadêmico. Em 2013, eu tive contato com um pesquisador da Embrapa que utilizava redes neurais de inteligência artificial para mapeamento digital de solos. 2013. Quando a gente chega em 2023, a OpenAI lança o ChatGPT, joga esse produto no mercado e voilá, vamos aproveitar, vamos utilizar isso. E como é que a gente usa? Então, a primeira coisa é a gente entender que não tem nada de novo com a inteligência artificial. Quando você vai utilizar a inteligência artificial, você está usando uma tecnologia que é tão antiga que o pai já morreu. Eu acho que é muito interessante falar disso, que a gente fica achando que é a coisa que apareceu em 2023. Quando a gente chega do ponto de vista prático, o que a gente tem que entender quando a gente vai utilizar a IA é como se comunicar com a ferramenta. Eu acho que o principal é isso. Então,
Do ponto de vista prático, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar a ferramenta a nosso favor. Quem acha que a IA é uma modinha que vai passar daqui a pouco, vai trupicar e vai se estabacar lá na frente. Não é modinha. A literatura científica hoje trata a IA como uma quarta revolução industrial. A gente tem aquela primeira revolução industrial lá atrás, da mecanização, da automação, e a gente já está na quarta revolução industrial, que é essa revolução trazida pela IA. É disruptivo, é impactante, só que não é um robô que a gente tem que aprender a apertar botões para conversar. As inteligências artificiais são tecnologias assistivas, generativas do ponto de vista de que você consegue produzir o seu próprio conteúdo em linguagem natural. Antigamente, para falar com máquina, você tinha que falar linguagem computacional. Python, PHP, C++, e por aí vai. Hoje em dia, não. Você entra em português e conversa com uma inteligência artificial, seja ela produzida em inglês, seja ela produzida em português. Você pega um texto em inglês e interage com ele em português. Você pega um texto em português e interage ele com qualquer outra língua. Sei lá, você fala catalão, ele vai te entender. Então, a graça da inteligência artificial ela é muito disruptiva. Ela veio sacudir a estrutura do mundo como a gente enxerga ele hoje. Mas ela é muito simples de ser utilizada pela população geral. Então, você que precisa operacionalizar atividades, entenda assim, não tenha medo dessa tecnologia. É uma tecnologia disponível para você, disponível para qualquer pessoa. Hoje está disponível mobile, você usa a inteligência artificial no seu celular. Então, para produção de documentos relacionados à licitação, para tomada de decisão, para trazer insights sobre políticas públicas, insights sobre quais caminhos eu devo seguir em determinado procedimento, as IAs são ferramentas maravilhosas. E a grande questão que a gente tem não tenha medo dessa tecnologia. Ela não é um monstro tecnológico que você tem que ter 1000 conhecimentos anteriores para poder utilizar. Você conversa, é um chat. Todas elas são chats conversacionais. Você entra e pergunta coisas específicas. Então, primeira coisa é destravar o medo, tio. As pessoas ficam muito preocupadas com o novo. O novo está aí, o novo está presente e o novo é simples de ser assimilado. É muito tranquilo utilizar essas tecnologias. A gente pode desenrolar de que maneira prática a gente de fato vai utilizar. Eu vejo que o maior desafio, novamente, é a mudança cultural. A gente fala da nova lei de licitações porque existem amarras. O pessoal está aprisionado na 8666 e já se passaram aí 3 anos e meio e tá difícil das coisas avançarem. Eu tô com uma expectativa enorme aqui, mas por outro lado já vem gerando uma certa frustração, e daí estamos aí em ano de encerramento de mandato, de eleição municipal, somos um país municipalista, temos uma força muito grande dos municípios brasileiros, não é à toa que tivemos uma prorrogação do prazo de vigência da 8666, da 10520, em razão da marcha dos prefeitos a Brasília, não é à toa que o artigo 176 da lei traz ali um prazo mais alargado para municípios também se adequarem a determinados pontos da 14133, e da mesma forma que existe essa aversão, essa desconfiança para a nova lei de licitações, embora ela seja disruptiva e muito superior ao que nós tínhamos, um modelo arcaico, retrógrado e totalmente ultrapassado, obsoleto, eu percebo que com a inteligência artificial é mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, né? Tá aí, disponível, acessível, relativamente simples, mas que precisamos colocar a mão na massa, precisamos estudar o mínimo necessário, precisamos, obviamente, debater essas ferramentas, mas eu vejo que o maior desafio consiste na mudança cultural. A cultura é devorada no café da manhã, né? Desculpa, a cultura não. A inovação, a estratégia é devorada no café da manhã pela cultura. A cultura é massiva em destruir estratégia. E assim, a mudança cultural é muito importante porque a gente está lidando com uma lei nova e paralela à lei nova, que é de 2021, surge uma tecnologia assistiva que é a inteligência artificial. Então, a mudança cultural é fundamental. E um contraponto muito interessante é a gente olha a tecnologia nova e pensa ela vai ter que ser direcionada primeiro. Como as coisas funcionam? Elas começam no nível federal, depois elas descem para o nível estadual, depois elas chegam no nível municipal. E é muito curioso olhar
que neste momento é muito mais fácil a gente municipalizar o uso da inteligência artificial do que jogar no governo federal, porque o governo federal é muito grande, instituições muito grandes, tem a cultura muito travada. Os municípios são pequenos, é muito mais fácil, é muito mais plástico modelar. Eu tenho um exemplo clássico disso, assim, o município de Porto Alegre, no meio do seu caos vivido recentemente, nunca passou, não tem, a gente conhece os professores que estão administrando inteligência artificial para governo e ninguém foi dar curso lá em Porto Alegre. Então o pessoal de Porto Alegre, um grande município, uma capital, numa situação delicada, não passou por um treinamento de inteligência artificial. Mas o pessoal de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, já passou por um treinamento, e é um município de 5 mil habitantes, em torno de 5 mil, já passou por um treinamento de inteligência artificial. A preocupação do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, é gerir essa máquina gigantesca, esse mamute que anda pesado, que anda devagar. A preocupação do município de Porto Alegre, sabe qual era? Ter uma agência bancária na cidade para os servidores pararem de sacar o salário na cidade ao lado. Olha a discrepância de dores e de necessidades. Em compensação, esse município que não tem uma agência bancária já está lá nas suas rotinas utilizando inteligência artificial, porque já foram treinados para isso, por um treinamento específico que foi dado lá em Natal, e que esse município estava em peso, e o município de Porto Alegre ainda não recebeu um treinamento específico para utilizar. Então, quando você vê que é muito mais tranquilo utilizar as inteligências artificiais em municípios do que em órgãos grandes por conta da resistência cultural, a gente começa a enxergar as potencialidades de município. E a gente tem que se preocupar com uma coisa quando a gente fala de IA, que é o seguinte: você vai utilizar a IA no seu dia a dia. Você vai utilizar a IA em quê? Acho que a primeira decisão que a gente tem que tomar é em que lugar a gente vai encostar essa tecnologia. Não é para tudo. É para todos, mas não é para tudo. É para todos por quê? É gratuita. As versões gratuitas de inteligência artificial fazem entregas maravilhosas. Não é só sobre o ChatGPT que a gente está falando, a gente está falando sobre o Gemini, a gente está falando sobre o Llama, a gente está falando sobre Claude, sobre diversas outras IAs entregues por outras empresas. O Google, quando você entra hoje e digita qualquer coisa no Google, antes dele te dar o resultado da busca, ele te dá uma sugestão de resultado já gerado por IA. As potencialidades estão aí, gratuitas, ela é acessível para todas, mas ela não é acessível para tudo. A administração, ela é piramidal. Você tem um topo estratégico, você tem um meio que é tático e você tem uma base operacional. Tudo que for do ponto de vista operacional, é óbvio que eu não estou falando de jardinagem, não estou falando de varrição, eu estou falando de serviço administrativo. Tudo que for operacional hoje, a IA vai fazer para você, assim, com o pé nas costas. Então, as atividades operacionais dessa pirâmide de administração, a gente entrega para as IAs fazer, que elas vão fazer isso muito bem. No tático e no estratégico, eu acho prematuro a gente colocar a inteligência artificial. Por quê? Existem inteligências artificiais hoje que têm autonomia para tomada de decisão? Existem. Você confia nelas? Eu acho que talvez não seja o melhor momento ainda. Então, quando a gente olha para o tático e para o estratégico, segura. Espera. E o professor Wesley Weiss fala de uma coisa muito interessante também. Ele separa só, você chegou num acampamento de inteligência artificial. Tem um lado, a galera 100% trust, assim, que confia em IA para fazer o cappuccino, e tem do outro lado a galera resistente que, assim, não quer encostar nisso. Acampa no meio. Não vai nem para um lado e nem para o outro. Acampa no meio, que é o seu lugar de segurança. Usa a inteligência artificial. Então, assim, ela é para todos, mas ela não é para tudo ainda. Do ponto de vista operacional, use as IAs, mas use muito. E o próprio TCU já está recomendando que você utilize IA. O próprio TCU em acórdão já disse, utilize essa tecnologia assistiva na produção dos seus documentos, porque o TCU já usa IA. Quando você publica uma licitação, a gente fez isso no Jardim Botânico, publicou uma licitação de TI, e 2 dias depois, era uma SRP cara de TI, porque era um guarda-chuva de possibilidades de contratação. 2 dias depois chegou o e-mail do TCU, da área de controle, dizendo: meu amigo, essa licitação tá cara para o volume de orçamento do seu órgão, está meio discrepante, me explica isso. Não é mais um ser humano que fica olhando para os relatórios de licitações publicadas, já é o robô Alice do TCU, e os nomes são fofos, tá? Todos os nomes de inteligência artificial são bonitinhos. É o nome mais fofo, o nome da minha filha. Alice, então Alice, Amanda, Cláudia, aí só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é meio esquisito, né? Rio de Janeiro botou Tesseract.
Então todo mundo bota um nome fofo e o Rio de Janeiro bota Tesseract, já dá aquela pulguinha, aquela coceirinha, já fica com medo do negócio. Mas assim, não é pra ter medo, porque todos os tribunais de contas estão te auditando, inclusive os estaduais, com inteligência artificial. A AGU já está trabalhando com inteligência artificial. Aí o servidor fica, eu acho que eu não devo usar isso. Já estava dando um curso e o aluno, professor, mas você acha ético que a gente produza documentos com inteligência artificial? Mas e a questão do direito autoral? Cara, deixa essa discussão para academia. Houve orientação do TCU que está te dizendo, use inteligência artificial nas suas atividades operacionais, nas suas tomadas de decisão do ponto de vista operacional. E traz, por quê? É muito prático, é muito simples resolver. Tá, mas vamos lá então, bem objetivo, que é o que o nosso público busca aqui, eles querem resultado, eles querem colocar a mão na massa, já temos aí as recomendações dos órgãos de controle, a gente percebe essa, não só uma tendência, uma realidade. Uhum. No dia a dia, o que efetivamente o servidor público lá da prefeitura, lá da Câmara Municipal pode, vamos pegar a etapa preparatória, lá na fase interna, os artefatos da etapa preparatória. O que a inteligência artificial pode contribuir com o servidor público na construção de uma licitação? Tudo. A resposta simples é tudo. O ETP gerado por IA é maravilhoso. A análise de risco gerada por IA é maravilhosa. O termo de referência gerado por IA é maravilhoso. A gente só tem que entender como conversar com a máquina. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. Então a resposta objetiva é tudo. Vamos usar em tudo. Vamos chegar nessa parte de como é que eu uso no ETP, como é que eu uso no TR, como é que eu uso na análise de risco ou no documento de formalização da demanda. No primeiro momento a gente tem que abordar assim, como conversar com a máquina. Então a gente já entendeu que ela é para todos, que ela não é para tudo, mas do ponto de vista de planejamento de contratação, sim. Ela vai ser, porque são artefatos, é muito operacional, é produção de documento. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai conversar com a máquina é como é que a gente se dirige a ela. Não é chegar no ChatGPT e mandar ele fazer um ETP para contratação de uma ambulância ou para aquisição de uma ambulância. Não é dessa forma que a gente se comunica. Primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente conversa com a IA é informação. A IA vai buscar numa base de dados que não é a Lei 14.133, não é o decreto, não é a norma 67, não. Ela vai buscar na web. Ela não está olhando especificamente para os nossos documentos de licitação. Então, ela sabe o que é um estudo técnico preliminar, só que ela não sabe o que é o estudo técnico preliminar nos termos da Lei 14.133. Então, você tem que dizer para ela. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, dar informação. Preciso construir um estudo técnico preliminar baseado na Lei 14.133, baseado na instrução normativa, e o primeiro item do estudo técnico preliminar é a descrição da necessidade da contratação, que deve ter tais elementos. O segundo item é esse que deve ter. O terceiro item é, 12º item, impactos ambientais, que devem ter medidas de prevenção, medidas de mitigação e levantamento. Você tem que dizer para a IA. E onde você consegue essa informação? Maravilhosamente fácil. Na própria norma. Quando a gente olha para a norma DTP digital, que é do governo federal, mas que pode ser parametrizado facilmente para os municípios, quem já regulamentou ou não, você pega lá a definição do que a norma traz como sendo a descrição da necessidade e traz para dentro do seu prompt. O que é o prompt? É o comando que você vai dar para a inteligência artificial. Então a primeira coisa que você tem que ter é informação. A segunda coisa que você tem que ter é a persona. Quem é você? Porque se você mandar ela construir um ETP e responder como um servidor público, ela vai responder de determinada maneira. Se você mandar ela responder como um advogado, ela vai responder de outra maneira. Se você mandar ela responder como um dentista, ela vai responder de outra. Se você mandar ela responder como um poeta, ela vai metrificar a sua resposta em rima e prosa e vai te entregar um poema na estrutura de um ETP. Então, trouxe informação, trouxe a sua persona. Tem uma terceira coisa que a gente precisa trazer. Então, assim, diga, sou um servidor público da área de licitações e preciso de uma resposta objetiva. A terceira coisa que a gente precisa olhar quando a gente está construindo essa estrutura de conversa com a IA é qual o tamanho da resposta que eu quero ter. Se você quer uma resposta muito grande, você precisa subdividir em tarefas. Não adianta você entregar uma tarefa muito grande para a IA. O OpenAI lançou recentemente o ChatGPT Strawberry, que é a última novidade do ChatGPT. E qual que é a grande sacação do Strawberry? Ele demora a responder, ele pensa antes. Por que ele pensa antes? Porque ele está subdividindo em tarefas, em mini tarefas, aquele deverzão que você entregou para ele. A graça do Strawberry é essa. Ela tem, óbvio, que um aumento do modelo de linguagem, tem um aumento tecnológico, mas a graça do Strawberry, a grande sacação deles é
pega a informação, subdivide ela em tarefas. Se você não é assinante do ChatGPT, você não pode usar o Strawberry. Ele é pago. Eu tenho meu celular aqui porque eu pago, porque eu usei o dia inteiro. Mas você pode, no ChatGPT não pago, fazer isso. Você toma conta da subdivisão de tarefas. A galera de TI é muito objetiva em gestão de projeto, né, cara? Os caras são muito bons em gestão de projeto e processos em geral. E eles falam muito sobre isso. Quando você está parametrizando uma atividade, você divide ela em histórias e épicos. Um épico, ele é muito grande para ser processado de uma vez só. Então você tem que subdividir ele em pequenas histórias. Se você tem uma história curta, uma análise de risco é uma coisa muito simples do ponto de vista de levantar quais são os riscos associados. Agora, se você quer que ele levante os riscos associados, atribua valor de impacto, atribua valor de probabilidade e faça as medidas de mitigação e prevenção para aqueles impactos relevantes, não para os poucos relevantes, não adianta você mandar fazer de uma vez só. Você precisa subdividir. Um ETP tem 13 itens. O item 3 do ETP tem 4 subitens, que é a parte de levantamento do mercado. Se você coloca ele para fazer tudo de uma vez só, ele vai ou parar no meio, ou bugar, ou vai te trazer uma resposta insatisfatória. E não é o que você quer. Você quer instruir o seu processo com muita veracidade do que você está trazendo de informação. Então, se a tarefa é muito grande, estou produzindo um ETP simplificado, aquele com 5 itens. Cara, manda ele fazer de uma vez só, ele vai conseguir fazer. Quer fazer um ETP mediano, porque não é 880 também, né? Não é 5 ou 13, né? Você pode escolher o item 8, você pode escolher o item 7. Estou fazendo ETP mediano. Bota IA para fazer de uma vez só. Agora, se eu quero construir um ETP inteiro de uma coisa mais complexa, aí a gente tem que subdividir em tarefas. Pede uma coisa, e então depois outra, e então depois outra, e conecta essas coisas depois. E aí a quarta coisa, a gente falou primeiro da informação, a gente falou segundo da persona, a gente falou em terceiro da subdivisão de tarefas, e a quarta e mais importante coisa nesse contexto, verifica. Não dá para pegar um conteúdo entregue por IA, Ctrl+C e Ctrl+V no seu processo administrativo. A chance de você estar fazendo alguma coisa errada é muito grande. Em primeiro lugar, a IA não conhece o histórico do seu órgão. Tem peculiaridades. O município de Porto Alegre tem peculiaridades diferentes do município de Porto Alegre. E eles estão em extremos opostos do país. Assim, traga a sua leitura para dentro do documento que sair da IA. Então a primeira coisa é verificar se a resposta da IA está coerente ou não. E a segunda coisa é traz a sua expertise para dentro do documento. Não faz Ctrl+C, Ctrl+V nas entregas da IA. Você produz um texto lá na sua IA de preferência, eu gosto muito do ChatGPT particularmente, até porque eu pago o ChatGPT, eu não vou usar o Gemini de graça se eu pago o ChatGPT. Mas assim, verifica com cuidado, porque tem um fenômeno em inteligência artificial chamado alucinação. E a galera da academia ainda não resolveu isso. Por que o ChatGPT mais top se chama Strawberry? Strawberry, em inglês, tem uma quantidade de R's. E aí você manda os ChatGPTs de versões anteriores contarem a quantidade de R's que tem, e ele não consegue contar. Ele diz que tem 2, depois ele diz que tem 4, aí depois ele diz que tem 3, aí você diz pra ele, se não tem 3, não tem 4. Ele te pede desculpa e confirma que tem 4. É confuso. É confuso pro modelo algumas coisas. Então, o que é o ChatGPT Strawberry? Se chama Strawberry porque é uma pegadinha com a própria IA que não dava conta de contar a quantidade de R's na palavra. Por quê? Porque os modelos têm dificuldades. A IA, tá lá da Segunda Guerra Mundial, os pais já morreram de idade, mas ela como tecnologia generativa ainda é incipiente, ainda é jovem. Ela ainda é uma criança passando para a adolescência. Então, ela precisa de muito cuidado com o que ela entrega. A gente precisa de muito cuidado com o que ela entrega. A gente precisa ser muito assertivo em verificar tudo que a IA produzir. A chance de ter uma alucinação ali no meio e você colocar essa alucinação no seu processo administrativo é muito grande. Então, recapitulando. Informação, persona, subdivisão de tarefas e verificação. É a quarta e mais importante etapa desse processo. Não deixa de verificar que você vai escorregar. Tato, pegando um gancho nesse último ponto da verificação, que é de suma importância, para que não tenhamos essa alucinação, para que nós saiamos do automático, do famoso copia e cola. Existe algum perfil de servidor, de colaborador? É necessário um treinamento? Porque nós vimos que a IA é para todos, mas não é para tudo. Né? E talvez por conta do excesso de demanda, por conta da eventual falta de planejamento,
que em muitos lugares não existe equipe, é uma eu-equipe, né? Como que a gente consegue, antes de adentrarmos nos artefatos, né? A lei fala da gestão de competências dos servidores públicos, né? Qual que seria o perfil? O que você recomenda? Quem que deve operacionalizar uma inteligência artificial dentro de uma estrutura na administração? Qualquer pessoa, mas eu vou ser um pouco mais assertivo. Eu tinha uma chefe maravilhosa, Marta. Marta dizia o seguinte: quando tem uma tarefa que você precisa que ela seja resolvida rápida, você pega a tarefa e entrega para a pessoa mais ocupada de todas. A pessoa mais ocupada de todas, normalmente, é aquela pessoa que acumula uma quantidade muito grande porque ela tem de tarefas, porque ela tem uma expertise maior, porque ela tem uma dinâmica melhor de trabalho. E quando ela tem tanto trabalho, que quando você entrega um trabalho para ela, ela olha e fala: ai meu Deus, deixa eu resolver isso aqui logo. Ela para o que tá fazendo, resolve aquilo rápido e volta. Então, assim, a IA é para todos. Mas se você quer saber, assim, para quem que você entrega a IA, pega o cara mais ocupado que tiver no órgão. Pega aquele maluco que tiver, assim, estourado de trabalho e fala assim: meu amigo, vem aqui, produz isso aqui com IA, por gentileza, porque ele vai descobrir a eficiência da inteligência artificial e ele vai ficar tão alucinado e apaixonado com as entregas da IA que ele vai ser um multiplicador dentro do órgão. Porque pra gente conseguir fazer essa mexida de cultura que a gente tá falando, a gente precisa de pessoas. E quem são essas pessoas? Quem são esses pontos focais? Ah, eu vou pegar aquele cara que tá lá no canto lá que eu nunca... Porque essas pessoas existem. Então, assim, vou pegar aquele cara que tá lá no canto que não entrega nada, que é um folgadão lá. Cara, você vai botar ele pra ser um agente de transformação, de implementação de IA no seu órgão? Você tá lascado, bicho. Pega o cara mais ocupado, aquele cara mais eficiente que você tem e fala assim: meu filho, senta aqui, vamos fazer... Aí, os treinamentos podem ser espontâneos, o cara pode ter uma autogestão e olhar para essa tecnologia e conseguir se virar com ela, ou na gestão de competências ele recebeu um treinamento específico, recebeu um curso, ouvir um podcast, ouvir um perfil de Instagram, ouvir pessoas falando sobre isso. Mas na prática minha sugestão é de que, assim, pega aquele maluco bom e fala assim: vem cá, vamos destravar você? E destrava aquela pessoa. Ela vai ser, em primeiro lugar, ela vai melhorar a qualidade de vida dela, porque a quantidade infinita de trabalho que ela tem, ela vai conseguir fazer num tempo muito menor, porque a IA vai ser um... O Rony Charles fala que a IA é um estagiário de luxo, né? E é bem por aí. Ela consegue produzir material com uma facilidade muito grande. Então, usar esse estagiário de luxo, pegar esse estagiário de luxo e entregar para o cara mais ocupado e botar ele para ser o agente de transformação, eu acho que é a dica que eu tenho para dar. Porque eu já vi gente que não conseguiu simplesmente se integrar à ferramenta, mas não é por uma limitação da ferramenta. É uma limitação da pessoa, uma limitação cultural. Então, minha dica é assim: pega o cara que está mais atolado e bota ele para trabalhar com IA. Bota ele para fazer um treinamento, por favor, né? Assim, vamos... Os professores têm que viver, gente. Vamos lá, vamos contratar curso, né? Vamos botar os caras para passar por treinamento, vamos botar os servidores para se capacitar. E os alunos que eu volto a ter contato com eles depois do treinamento de IA, eu sempre faço essa pergunta. Eu falo 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, eu falo: me conta, senta aqui, me conta como é que tá a sua vida. E a transformação que essa pessoa ganha no ambiente de trabalho dela é gigantesca. Por quê? Se a IA tá fazendo o operacional para ela pode sair do operacional e ela tá com a cabeça livre para pensar no tático e no estratégico dessa pirâmide da administração. E aí, essa capacidade intelectual dessa pessoa, que já é muito boa, ela passa a ser direcionada para o campo da inovação. E se a gente for falar de inovação, a gente não tá falando de tecnologia, a gente tá falando da cabeça humana. Porque as inovações disruptivas a gente deixa para as big techs. Elas vão fazer as IaaS, as internets, um telefone celular. Isso é disruptivo demais. Agora, tem as inovações incrementais. São os pequenos procedimentos que você modifica no seu dia a dia. Que dia que alguém parou de chamar o fornecedor para assinar um contrato e passou a mandar por e-mail? E isso é incremental. Você não precisa de uma norma para te dizer para fazer isso. Você vai lá e faz porque sua cabeça... Nossa, é verdade, o cara não precisa vir aqui. Por que eu preciso dos fornecedores todos da empresa para fazer uma reunião de alinhamento inicial de um contrato? Se isso pode ser feito, depois da pandemia, principalmente, isso foi muito disponibilizado. Se eu posso fazer isso virtualmente, isso vai baratear o meu contrato. Porque quando você diz pro cara que ele vai ter que sair da cidade dele, ir lá na sua cidade, disponibilizar uma tarde inteira dele para fazer uma reunião presencial, ele vai ter que gastar combustível, ele vai ter que gastar pessoas, ele vai ter que parar a equipe dele. Aonde você acha que está o preço disso? O preço disso está na contratação. O preço disso está no resultado obtido. A gente não está lutando pela proposta que provoque o melhor resultado para a administração.
será que esse preço não vai ser muito melhorado se você deixa no seu termo de referência muito claramente já que a empresa não vai precisar ir lá? Ou seja, a gente está falando de inovação que não é disruptiva, não é inventar a pólvora, é inventar microprocedimentos que facilitem a vida. E ninguém consegue ter inovação incremental com a cabeça cheia de atividade operacional. Então, quando você está lá atolado com as suas atividades operacionais, o seu cérebro está muito focado naquilo ali. A gente só consegue pensar em inovação com a cabeça vazia. A gente só consegue pensar em inovação quando a gente entra no que... Esqueci o nome do autor agora, que fala do ócio criativo. Eu estou com a minha cabeça tranquila, meu serviço está em dia. Eu consigo agora pensar numa mudança de processo, eu consigo pensar numa mudança de projeto, eu consigo pensar numa mudança incremental, que às vezes é uma coisa tão simples, mas que provoca um impacto gigantesco na administração pública. Então, do ponto de vista de inovação, meu conselho é esvaziem suas cabeças. Esvaziem suas cabeças para que vocês possam... Deixa a IA virar o cimento, fazer o operacional para vocês poderem chegar num lugar diferente, assim. Aí, nosso público viu como que são inúmeras dicas valiosas. Geralmente eu deixo para o final do episódio, mas vamos inovar aqui também. Professor, já aproveita, já passa seus contatos, onde que nosso público tem acesso, né, às suas redes sociais aí, porque eu tenho certeza que essa temática tá mexendo aí com a imaginação de muita gente e só não enxerga quem não quer, né? Essa virada de chave, essa mudança disruptiva. Compartilha aí com o nosso público suas redes sociais. Eu uso muito o Instagram, professor Gustavo Tato, me acha lá, me segue por gentileza, tem conteúdo gerado constantemente sobre inteligência artificial, sobre o uso de IA. Eu tenho um canal no YouTube, que é professor Gustavo Tato também, que eu falo muito de contratação de solução de TI. As pessoas me acham muito na contratação de solução de TI no YouTube, no Instagram eu falo muito pouco. Lá são vídeos mais educativos, que vão entrar nos pormenores da norma. As contratações de TI são completamente diferentes de todas. Tem normativo próprio, tem instrumentalização dela é completamente, o ETP é diferente, análise de risco é diferente. Análise de risco das contratações de TI está prevista dentro da norma. Quais riscos você vai ter que tratar é diferente da N5 que diz, trate os riscos, e aí você vai descobrir quais são os riscos que você tem que tratar. Quando você olha para as normas de TI, ela te diga, trate esse risco. Ela já te diz quais riscos você tem que tratar, além dos que você vai trazer da sua cultura organizacional. Então no YouTube eu falo muito mais de contratação de solução de TI, de planejamento de contratação, e no Instagram eu falo muito mais sobre IA. No Instagram eu tento fazer um mix dessas duas coisas, mas licitação em geral. O professor Gustavo Tato, vocês me encontram nessas duas redes. Eu ainda não virei um TikToker oficial, não. Ainda resisto aí pro TikTok, já até fiz uma conta lá, mas não alimento. Eu preciso de alguém para alimentar para mim. Mas são esses dois caminhos que me encontram por aí. Perfeito. Sigam, acompanhem, conteúdo de extremo valor. Mas vamos, de fato, ao que interessa, né? O professor deu uma pincelada aí em relação ao ETP, ao TR, ao DFD, mas traga um exemplo, né? Estudo técnico preliminar. Nós temos ali parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 18, tem que ter o prompt, tem esses 4 pilares que você trouxe aqui, mas... E aí, o servidor está lá na prefeitura do interior, precisa elaborar um estudo técnico preliminar. Como efetivamente ele vai fazer para avançar nessa contratação? Busca as definições que estão nas normas. Então, se você tem que construir um ETP, que tem aqueles 13 itens lá, você vai buscar a definição que está na norma e vai construir um prompt. Eu sou um servidor público que atua na área de licitações, eu preciso fazer um estudo técnico preliminar para a aquisição de uma ambulância para o meu município é tal, de tantos mil habitantes, traz informação, tem que municiar. Existe um guia de prompts da própria OpenAI, ela te diz o que tem que ter num prompt, eles dizem, a OpenAI conta para você umas coisas que ele brinca na construção de prompt, assim, a IA não lhe mente. Você tem que dizer para ela o que você quer. Então você olha, eu sou um servidor público, trabalho na área de licitações, ou trabalho na Secretaria de Obras. Parece bobeira falar disso, mas não é não. A IA vai focar no seu objeto, no seu pedido, quão mais informacional você for. Então eu trabalho na área de licitações, eu preciso fazer um estudo técnico preliminar para a construção de uma escola, para aquisição de merenda escolar, para aquisição de uma ambulância, ou para contratação de um serviço de bombeiro civil para um evento que vai ter na minha cidade. E o estudo técnico preliminar precisa ter o item tal que tem essa característica, o item 2 que tem essa característica, traz a definição da norma da lei, da forma da lei. E tem uma outra coisa muito interessante de trazer no prompt também, que é o tamanho de saída, o output que a gente fala, né? Então, assim,
se apresenta para a IA, diz o que você quer, quem é você, qual o seu contexto, contextualiza, informa ela trazendo informações sobre o que é um ETP, porque senão ela vai fazer um estudo técnico preliminar genérico, ela não vai seguir os 13 itens do ETP, da norma. Então, ela define para ela no seu prompt de entrada, faz isso no Word, não tenta fazer isso dentro da plataforma do OpenAI, que na hora que você der um Enter para pular de linha, ele vai começar a gerar prompt, você já vai se chatear. Vai para o Word montar o seu prompt, para o bloco de notas monta o seu prompt. Terminou de definir o que é seu ETP, traz mais informações para ele, o contexto do seu município, o tamanho do seu município, a quantidade de habitantes do seu município, e diga para ele, gere isso e dá o tamanho do output. Olha, eu quero isso em uma lauda, eu quero isso em 2 laudas. Por quê? Porque o ChatGPT, todas as IAs generativas têm um tamanho de saída. Ele não fica te entregando informações ad eterno. Então ele começa a gerar a resposta, o output, e de repente ele trava no meio da palavra. Por quê? Estourou a quantidade de caracteres. Aí você vai lá simplesmente e diz para ele, continue. E ele continua a gerar a mesma informação que ele estava gerando acima. Então, essa forma de conversar com a IA na prática é essa. Quando a gente está falando de análise de risco, qual metodologia de risco que eu vou usar? Eu vou usar a metodologia de impacto e probabilidade, que é a metodologia comum da IN5. Ah, não, mas eu quero fazer uma SWOT. Diz para ele que você quer uma matriz SWOT numa tabela 4x4 ou 2x2. O ChatGPT faz tabela. O ChatGPT faz gráfico. Ah, não, eu tenho uma série, por exemplo, histórico de consumo de medicamento do meu município. Cara, você tem o histórico de consumo de Novalgina no seu município? Você faz um gráfico no ChatGPT, porque com um gráfico você consegue a curva do gráfico e consegue projetar quanto a Novalgina vai ter sendo comprada daqui a 5 anos, porque agora você tem um contrato de fornecimento de bens que pode durar 10 anos. Ou seja, na prática, você já falou muito sobre isso, uma ata de registro de preço pode ter validade de 10 anos, mas como é que é o projeto? Eu tive essa questão com o Corpo de Bombeiros de Natal, eu estava dando um curso para eles, e eles falaram, professor, a gente tem que contratar nosso abastecimento e manutenção de frota, tá acabando o contrato. Eu falei, beleza, e quantas você tem de frota hoje? Ah, tem tantos veículos de frota. Eu falei, e ano passado? Tanto. E ano passado? Tanto. Eu falei, beleza, você já tem um gráfico. Se você pega esse gráfico, constrói ele no ChatGPT e consegue fazer a reta da curva, e aí vai precisar de um pouco mais de proficiência de matemática e não de inteligência artificial, você consegue projetar qual o tamanho da sua frota daqui a 5 anos. Porque o governo do estado vai recebendo dinheiro para aquisição de frota, por conta da taxa de incêndio e por conta de emenda parlamentar. Só que isso tem um histórico, não é do nada que aparece uma Magiros. Então você consegue construir uma projeção para saber que o seu contrato de manutenção veicular e abastecimento, que dura 5 ou 10 anos, daqui a 5 anos a sua frota não é mais de 7 veículos. Sua frota está com 15 veículos. Aí você faz com 7 veículos, aí começa a fazer aditivo contratual, acréscimo contratual, estoura o limite de 25%, aí tem que jogar aquela licitação no lixo e contratar uma outra e abrir um procedimento licitatório novo com 3 anos ao invés de com 10. Por que lá no original você não pegou a sua série histórica de crescimento de frota ou de consumo de Novalgina e fez a sua ata de registro de preço contando com o crescimento? Agora, por favor, vai fazer isso. Informa para o fornecedor que ele não vai comprar, que ele não vai vender para você 1 milhão de cartelas de pirona. Informa que a expectativa desse ano é essa, a do próximo ano é outra, a do próximo ano é outra e a expectativa do próximo ano é outra. Conta no ETP para o seu fornecedor que você está usando matemática e inteligência artificial para fazer uma projeção de quanto você vai precisar disso, porque o município vai aumentar de tamanho, a escola vai aumentar de tamanho. Então, quando você pensa numa SRP, eu já vi vídeos seus maravilhosos falando sobre isso. Olha, uma ata de registro de preço pode durar 10 anos? Pode, tranquilamente, porque ela pode ser um contrato de fornecimento de bens. Agora, você vai contratar em 2024 e quando chegar em 2028 ainda é a mesma quantidade? Como que você projeta a sua quantidade anual? Traz a inteligência artificial para o jogo. Bota ela para gerar um gráfico para você e diz para ela, e é muito legal conversar com as IAs por isso, se você tem um histórico de 3 anos, 4 anos de consumo, você consegue determinar quanto era aqui, quanto era nessa ponta, qual foi o seu caminho, e você diz para ela, projete esse gráfico de consumo para os próximos 10 anos. E ela faz isso, cara. Ela te entrega isso pronto, e você pega aquele gráfico, coloca no seu processo, e o fornecedor doidinho, como diz o Rony Charles, né? Uma ótima citação, Rony Charles, a gente fala dele pra tudo, né? Quando chega o fornecedor doidinho dele lá, ele vai olhar e vai falar, nossa, e o cara tá comprando 1 milhão de unidades. Não. 1 milhão eu vou estar comprando em 2028, agora eu tô comprando 200 mil.
trazer informação e tirar essa simetria entre o fornecedor e o mercado não é frescura, é melhorar suas contratações. Porque o cara vai dar preço para 1 milhão, só que no primeiro ano ele só vai vender 200 mil. Mas se ele entende que no primeiro ano é 200 mil, no segundo ano é 300, no terceiro é 400, isso melhora a vida de todo mundo. Então, lançar a mão da ferramenta de IA, pedido para gerar gráfico, explora, abusa, gente. Abusa das ferramentas de IA para você se familiarizar com ela. Gerar um gráfico de consumo, gerar um histórico de consumo, fazer a comparação de soluções. Vai comprar um carro ou vai alugar um carro. Diz para a IA quanto custa o carro, qual é a taxa de depreciação do carro e manda ela dizer quanto custa aquele carro depreciado nos próximos 5 anos. Aí você consegue fazer um ETP decente para saber se você vai comprar um carro ou você vai comparar com a solução de alugar um carro. Ah não, mas esse carro com aluguel ele é com motorista ou sem motorista, precisa de informação. Se a IA não tem informação, ela não consegue te entregar a resposta. Agora, se você dá informação para ela relevante, na prática é muito bom. Agora, tem que abusar da IA. Tem que ir lá e testar e trazer uma série temporal e mandar ele gerar um gráfico. Olha, esse gráfico não tá bom, agora eu quero que você traga a equação da reta dele. Ele te entrega a equação. A gente precisava no Excel digitar comando para descobrir a equação da reta de uma curva para poder fazer essas projeções de 5 anos. A IA te entrega de graça. E com muita precisão e com muita assertividade. Então, assim, a grande graça que eu deixo para você aí é abuse. Use e abuse, sem fazer propaganda para CIA, mas use e abuse das IAs para você se familiarizar com a ferramenta e entender as potencialidades. Porque quando você começa a IA, você está tímido. Você começa escrevendo seu prompt ali, com pouca informação. Cara, meu prompt hoje, às vezes, tem 2 páginas, 2 laudas de Word. Meu prompt. E a informação que ele vai me entregar, às vezes, tem 5 linhas. Só que são 5 linhas robustas e precisas, porque eu dei muita informação para ela poder me entregar aquelas 5 linhas com muita qualidade. Então, na prática, assim, no mundo de verdade, você não vai conseguir... A gente faz um curso de Excel. Não usa Excel durante 1 ano. Daqui a 1 ano você tenta usar o Excel. Depois de você ter feito um curso enorme de Excel, você vai conseguir usar? Não vai conseguir usar. A IA é a mesma coisa. A gente tem que botar a cara, testar as outras. Já que todo mundo vai começar a usar gratuito, e é óbvio que é para usar gratuito, né? Para começar a pagar $20 por mês para o OpenAI, testa no Gemini, testa no Grok. Não, o Grok não tem ainda. Testa no Gemini, o Grok é do Elon Musk, né? Não lançaram ainda, ficou para trás nessa corrida aí. Mas testa o Gemini, testa o Llama da Microsoft, testa o do Cloud, testa. Se familiariza com as ferramentas, entende as funcionalidades e daqui a pouco você está construindo seu próprio GPT. Isso é muito legal. Você tem a possibilidade, quando você paga essas 20 doletas que eu já pago por mês, você tem possibilidade de criar o seu assistente de IA. Tem uma galera do município, me esqueci o nome agora, o pessoal do Mato Grosso, tem um pessoal muito safo de tecnologia da Procuradoria do Mato Grosso, e eles criaram um assistente de IA voltado para responder questões de recursos humanos, um assistente de IA voltado para responder questões contábeis, e aí basicamente é isso, você pega um assistente de IA e cria seu assistente de IA e sobe nele as normas contábeis, as normas de recursos humanos, as normas de engenharia. Então ele criou várias secretárias para ele. Cada um com um nome diferente. Fulana da RH, Beltrana da área de licitações, e quando ele tem que dar os pareceres dele, ele já parametrizou como é que é a cara do parecer dele, ele vai lá, dá 3 comandos e a IA entrega o parecer dele pronto. Então, se você é da área demandante, a IA serve para você produzir. Se você é da área jurídica, a IA serve para você produzir documento. Se você é tomador de decisão, a IA serve para você verificar. Agora, verifica. Sempre verifica para evitar. Eu acho que o principal, assim, a verificação. Isso é muito importante. Esse é o ponto, né? Você fala em use e abuse, mas a pergunta, a IA substitui o material humano? Substitui o servidor público? Ainda não. Ainda não. Mas, assim, hoje a gente tem empresas robustas da área de tecnologia já fazendo demissão em massa porque os agentes de IA estão trabalhando. Só que a gente está falando de empresas de tecnologia, de desenvolvedor de software, de coisas muito específicas. Nem tão cedo a IA vai substituir postos de trabalho de servidor público. A IA, quando começar a substituir posto de trabalho, ela vai começar a substituir o posto de trabalho operacional. E ela vai começar a substituir posto de trabalho de pessoas que não sabem usar a IA. As pessoas que sabem usar a IA não vão ter nenhum tipo de problema. A recomendação que todo mundo dá hoje, assim, dá a mão para a ferramenta,
para que não tenha um risco de você ser deletado. Vamos pensar em profissão que já foi extinta? Assim, quem acende o poste? Antigamente o poste era de querosene, tinha um candeeiro que ia lá e acendia o poste. Essa profissão deixou de existir com a energia elétrica. Assim. Substituição de pessoas por máquinas não é novidade. Não é uma novidade da IA. A própria Revolução Industrial substituiu pessoas apertando parafuso de porta de carro por robôs. Não tem pessoa mais dentro de uma fábrica de automóvel hoje. Então, assim, claro que vai substituir. O que a gente tem que olhar vai substituir quem vai ser deletado do mercado? A pessoa que não sabe usar IA. Ou a pessoa que está fazendo uma atividade estritamente operacional. Então, eu nas minhas elucubrações, penso que a IA vai começar a substituir o posto de trabalho pela terceirização. Porque a terceirização, pelo menos no mundo dos órgãos federais, é feita para atividade operacional. Então, assim, mas, poxa, a tecnologia está fazendo isso, tá? Você não comprou um robozinho que varre sua casa? Ele substituiu quem? Ele já não substituiu um ser humano? Às vezes você pagava faxineiro 3 vezes por semana, agora você paga 2 ou 1 porque você tem um robozinho que varre o chão e arranca o pelo de cachorro de sua casa. Então, quando a gente fala desse assunto, ele é muito delicado, porque a gente entra nas questões éticas. E a gente vai entrar também nas questões de regulamentação da IA. A gente viu há pouco tempo a LGPD ser lançada oriunda de regulamento europeu, assim, os regulamentos europeus. A nossa própria lei, o diálogo competitivo vem do regulamento europeu, as grandes novidades da nossa lei de licitações vêm do regulamento europeu. A gente bebe muito na fonte de regulamento europeu. Aí sai a LGPD, regulamento europeu, a gente bebe do regulamento europeu. A União Europeia acabou de lançar a regulamentação sobre IA. É a primeira regulamentação de IA do mundo. Não tinha outra. É importante regulamentar? Vai ter uma galera que diz que não tem que regulamentar. Vai ter uma galera que diz que tem que regulamentar. Eu fico no meio. Eu acampo no meio. Wesley Vaz fala, acampa no meio. Por que a gente tem que falar sobre isso? Assim, esses dias eu estava passando na estrada e estava vendo a altura do para-choque dos caminhões. O para-choque dos caminhões é rasteiro lá embaixo, porque quando você bate o carro, você bate com o motor. Isso diminui o impacto sobre a cabine de pessoas. Em algum momento alguém regulou, porque não era desse jeito. O para-choque era alto e entrava pelo vidro e matava pessoas. Aí teve que criar um regulamento para que o para-choque parasse de matar diretamente as pessoas. As pessoas agora batem na traseira do caminhão com o motor do carro e não com a sua cabeça mais. Precisou de um regulamento para isso. Em que momento a IA pode trazer para a gente preocupações que digam que tem que ter regulamento e a gente entender que existe necessidade de regulamentar atividades? Se a gente não regulamenta atividades, a gente está escorregando e patinando em alguma coisa. Por quê? Quais são os perigos? Não é o Arnold Schwarzenegger voltar no tempo com uma forma de um robô e trucidar a humanidade. Não é sobre isso. É sobre substituição de posto de trabalho. É sobre manipulação em massa. Então, o regulamento europeu olha para os riscos associados ao uso da IA. As IAs que fazem manipulação de massa, que podem influenciar eleições, que podem influenciar o não uso de vacina, que podem influenciar coisas que afetam diretamente a humanidade, vão ser reguladas e vão ser vigiadas de perto pelo governo. Na verdade, elas vão ser banidas. As IAs que têm uma afetação muito importante, o governo vai deixar você usar, mas vai ficar de olho em cima. Agora, controle de spam do e-mail. Ninguém quer gastar energia com isso. Então, assim, precisa de uma regulamentação mais frouxa um pouco. Então, quando a gente fala de questões éticas, a gente está falando de emprego, de trabalho, de renda, de famílias, de substituição de posto de trabalho, e a gente está, consequentemente, falando de regulamentação. Eu concordo, regulamentação é a base. É um tema inesgotável, um tema infinito aqui, poderíamos ficar horas avançando, o papo está muito bom, com certeza nosso público teve aí, né, uma pincelada que ao mesmo tempo traz um panorama geral, tem já uma profundidade com essa visão mais prática que já vem sendo utilizada aqui no nosso país e vem ao encontro do momento da sociedade, a contemporaneidade, a tecnologia da informação, capitalismo, globalização, então realmente extremamente necessário. Gustavo, mensagem final para o nosso público, estamos aqui com o TiossiCast, vamos imaginar que esse nosso podcast alcance os 5.568 municípios do Brasil. Qual que é a sua mensagem final? A mensagem final é de que a gente se familiarize com as máquinas, mas que a gente não seja máquina. Nós somos seres humanos, o nosso intelecto é insubstituível. O professor Miguel Nicoleles, um dos grandes neurocientistas do Brasil, ele fala que assim, nenhuma IA vai alcançar as potencialidades da cabeça humana, então sim, sejam humanos, sejam pessoas boas, se relacionem com suas famílias, se relacionem com seus amigos, porque a máquina não vai substituir isso.
o tipo de inteligência que a máquina tem, uma inteligência computacional, não se encaixa em nenhum padrão de inteligência que a gente pode encontrar na literatura, se conectem às pessoas, mas do ponto de vista laboral, nas suas atividades de rotina, para fazer o operacional, para fazer documento chato, às vezes injeção de linguiça, porque tem que ter aquele artefato ali, usa a IA. Bota ela para trabalhar para você. Deixa sobrar tempo para você pensar em coisas inovadoras. Deixa sobrar tempo para você cuidar da sua família. Deixa sobrar tempo para você buscar o filho na escola. E deixa a máquina fazer o trabalho operacional para você. Assim, deixa mesmo. Então o recado final para vocês é: sejam humanos. As máquinas nunca vão alcançar esse lugar de fala e nunca vão alcançar esse momento. É fundamental que a gente se humanize sempre, mas é muito fundamental que a gente esteja conectado à tecnologia. Se a gente não se conectar à tecnologia, a gente está errando em alguma coisa, e a chance da gente sofrer na hora que essa tecnologia começar a fazer as deleções de postos de trabalho, a chance da gente estar entre os deletados é muito grande. Então, assim, entrega a mão, cruza a mão com a ferramenta e vai à luta, porque assim, é o melhor caminho para você conseguir melhorar suas atividades de trabalho e se manter no mercado de trabalho frente aos medos e pânicos sociais de perder o emprego para a máquina. Não é nada de novo, né? Mas existe isso, é só esse recado que eu tenho para dar. Assim, se humanize, mas use a tecnologia. Fantástico. Senhoras e senhores, esse foi o professor Gustavo Tato. Gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e certamente surgirão novas oportunidades para a gente avançar com essa temática. Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, já pega esse link agora, compartilha com a primeira pessoa que veio à mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai destravar muitos processos aí no âmbito da administração pública que você está vinculado. Já aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga lá o nosso canal no Spotify, compartilhe conteúdo, consuma o nosso conteúdo. Isso é feito para você, pensado em você, para que você consiga, obviamente, se desenvolver e, obviamente, alavancar novos voos. Muito obrigado e até o nosso próximo TIOSCast. Valeu!